Olá a todos, boa tarde. Passei por aqui para vos convidar a um direto que eu vou ter o prazer de fazer com uma pessoa que eu admiro muito. E vamos falar hoje sobre psicossomática, sobre psicoterapia corporal, sobre a importância de fazer pontes entre a mente, entre o corpo orgânico, a parte emocional, a nossa vida, o nosso sentido de vida. E, portanto, estou aqui para dar início a esta conversa, este diálogo entre duas pessoas que se admiram, que se gostam e que estamos nesta área há muitos anos. E vou ter o prazer de receber hoje aqui ao Dr. Fernando Freitas, o qual apresentarei agora mais aprofundadamente quando se for juntando o pessoal. Portanto, queria sobretudo vos dar as boas-vindas a todos os que se estão a juntar agora para esta live que vou fazer com o Dr. Fernando Freitas, que é um grande conhecedor tanto da medicina, ele é médico, da psicoterapia corporal, da filosofia e entendimento da psicossomática, do corpo, da mente, dessas conexões entre aquilo que nunca deveria de ter estado separado. Teve sua separação cartesiana por motivos históricos, religiosos, etc. Mas nesta conversa eu gostaria de incluir esta nossa reflexão para aumentar a consciência. Portanto, vou agora dar entrada ao nosso querido Fernando. Ok, deixa-me ver. Aceitar. Isso. Penso que está entrando. Deixa-me ver como é que eu faço isto para... Ok. Fernando, estás por aí? Deixa-me ver como é que fazemos para que a técnica não falte. Não pode aderir. Então, eu vou convidar diretamente a Fernando. Aqui. Muito bem. Ok, Fernando, estou te convidando. Penso que é agora que vamos poder. Agora. Agora deu certo. Técnica e coisas que nos escapam. É mais Mas fácil lidar com o ser humano do que com essa tecnologia, né? nunca na minha vida imaginei dizer uma coisa dessas, mas continua sendo. Mas bom, vou fazer a introdução, Fernando, e antes de mais, é um prazer enorme este nosso encontro, esta nossa parceria e estar contigo, aprender contigo, junto contigo. Te admiro muito há muito tempo e te estimo muito como pessoa. Portanto, primeiro de tudo, boas-vindas e um prazer enorme estar aqui, portanto, muito obrigada. Eu que agradeço, Maria. Tenho uma admiração profunda por você, pelo seu trabalho, por tudo que você construiu aqui. Sei que não é fácil, porque eu tive uma jornada parecida também lá no Brasil. E a qualidade do trabalho e esse despertar, né, dos profissionais para entender o ser humano na sua totalidade, como você estava colocando aqui, né? Ficamos divididos e presos com umas crenças estranhas sobre o ser humano. E se olhar lá para trás, os sábios, os mestres lá atrás já falavam a realidade e não sei o que aconteceu. Em vez de evoluirmos, involuímos, quebramos, dividimos e agora, felizmente, estamos resgatando essa integração sobre a bênção da ciência como se fosse uma novidade, mas não é. Não, Por incrível que pareça, né? muito bem. Então, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, é um prazer estar aqui conversando com todas as pessoas que têm interesse sobre esse assunto. Eu espero que esse interesse aumente cada vez mais.
Porque tanto você como eu somos apaixonados por esse tema. Sem dúvida. Muito bem. Então, vamos lá. Portanto, para aqueles que nos visitam por primeira vez, vocês estão agora no canal da Mentara, que é uma escola de formação biointegrativa, regrada, tanto a nível nacional como a nível europeu. Meu nome é Maria del Mar, sou psicóloga e psicoterapeuta, diretora desta escola, e sou uma apaixonada, como o Fernando muito bem diz, pelo ser humano e também tudo que envolva estas áreas que passam em ponte, e neste caso, na conversa de hoje, vamos falar de psicossomática humanista, ou seja, de como o corpo orgânico está tão relacionado e precisamos aprender e despertar entre o que nos preocupa a nível psíquico, a nível emocional, o nosso contexto relacional, a nossa história, e como não se pode separar a mente do corpo, porque está tudo unido. Eu não vou ao médico e deixo a cabeça em casa, nem vou para o psicólogo e deixo o fígado em casa. Portanto, eu levo tudo comigo e tudo está relacionado. E tenho o prazer de estar aqui com o Fernando, que é do Brasil, está agora em Portugal, é médico, psicoterapeuta, escritor, um conhecedor com uma experiência clínica, tanto médica como psicológica, psicoterapêutica, longuíssima, que eu admiro muito, em que nós vamos navegar com este tema, e a alegria que eu tenho de que agora Fernando é um dos nossos professores oficiais da escola, nacional e internacional, e o nosso colaborador direto, tanto na formação de psicossomática e epigenética, que inicia no final de novembro, como do curso de psicoterapia somática, uma vez que ele tem formação extensa em psicoterapia corporal. Portanto, Fernando, vamos lançar a primeira coisa. Ao final de contas, o que é a psicossomática humanista? Por que te interessaste por isso? O que a gente está aqui fazendo ao despertar? Vamos lá. Se eu tivesse aqui um final de semana inteiro para contar, eu falaria 10%, mas eu não tenho nem um final de semana. Mas é interessante, porque desde a época da faculdade, me interessava, aliás, antes da faculdade, me interessava saber porque as pessoas adoeciam, porque eu fui uma criança muito doente, a minha família tinha muitas doenças e eu lembro de ir ali, criança, adolescente, perguntando por que minha avó desenvolveu um câncer e morreu e o meu avô não, por que eu não desenvolveria isso, por que eu tive febre reumática, glomerulonefrite, tive um monte de coisas e meus irmãos não tinham, e por outro lado, meus irmãos tinham outras coisas e eu não. Aquilo ficava na minha mente e isso foi um impulso enorme, uma grande motivação para ir para a medicina, para entender o que é esse universo das doenças. Vida, morte, sofrimento, cura, desenvolvimento de doenças, tudo isso aqui me chamava a atenção. Fui para a medicina e é interessante que na medicina eu aprendi muita coisa, muita, principalmente sobre doença, mas uma coisa eu não aprendi sobre o doente. Por incrível que pareça, o tal do doente pouco aparecia na formação médica. E eu fui entrar em contato com o doente basicamente quando eu comecei na residência e também na minha prática diária, né, como médico. Comecei a entender que havia um doente, que era portador de uma doença. Antes eu estava treinado a ver doença, observar, aniquilar com a doença que o indivíduo ficava saudável. Aí descobri que a coisa não funcionava desse jeito. Aí comecei a ver, eu fiz gastrocirurgia. Então, eu fui para a cirurgia, eu vou conhecer o ser humano por dentro. Conheci por dentro, fisicamente, anatomicamente, mas é interessante que esse conhecer do ser humano por dentro saiu da cirurgia para conhecer a alma, conhecer a essência, conhecer um ser que habita esse corpo, né? Porque eu aprendi a ver o corpo como uma matéria, algo que funciona ou não Funcional, funciona. algo funcional, É, mecânico. fisiologia, fisiopatologia, anatomia, tudo aqui. Mas era interessante que quanto mais eu entrava em contato com os doentes, mais eu conseguia compreender essa dinâmica da doença. Eu comecei a ver que doença é uma mensageira. A doença não é o problema. A doença vem para nos despertar para a nossa vida doentia. A doença vem Diálogo, para é um isso. diálogo, né? Exato, ela vem e as pessoas não gostam da mensagem, querem matar a mensageira, né? Mas ela não é o problema. O problema é a forma doentia que nós temos de viver. E a doença tem algo que assim é o motivo para a gente se amar. Como é que eu vou me amar cada vez mais? Porque a cura tem a ver com eu me amar da forma como eu sou, não da forma como eu quero ser, como os outros querem. É começar a olhar para a realidade. A doença tira todos nós do mundo da ilusão.
começa a trazer para o mundo da realidade. A doença faz com que eu entre em contato com a realidade profunda que eu não quero ver dentro de mim. E a doença mostra, ela revela tudo aquilo que eu não quero ver, ela vai revelar. E com essa jornada eu comecei a ver a importância do mundo emocional do doente em relação à doença, tanto no aparecimento, na manutenção e na cura da doença. A partir daí eu comecei a entrar no mundo da psicossomática e para entender melhor a psicossomática eu fui para a linha de Grodeck, que é o pai da psicossomática moderna, e ele trabalha com a visão hipocrática. E foi aí que eu comecei a entender Hipócrates, que é o pai da medicina. Apesar de ter feito medicina, a medicina que nós fazemos aqui é galênica, a medicina ocidental, não é hipocrática. Não, A Hipócrates vem e fala uma coisa que eu achei que eu tinha inventado. Até falo, mas não é possível, eu achei que eu tinha inventado. Que o mais importante não era olhar para a doença, e sim para o doente. é isso mesmo. É a Hipócrates já frase que falava me isso. matou. Essa frase uma vez já Não, encontrei. não. Só que eu não aprendi isso na Ah, faculdade. Eu não aprendi, foi por incrível que pareça, não aprendi nada disso. A Hipócrates falava, tem um princípio que chama vis medicatrix natura, e que é a via de tratamento é a natureza. Quanto mais o ser humano estiver em contato com a natureza, eu sou parte da natureza, eu pertenço à natureza, eu fico mais saudável. Quanto mais desconectado da natureza, mais doente. Também não aprendi isso na faculdade. Eu falei, mas o que está acontecendo aqui? Aí vem Hipócrates e traz o princípio da alternância somática. Aí dá um nó, porque assim, ele fala, se o médico tirar a doença do doente e ele precisar da doença, ele vai trazê-la de volta ou inventa outra, porque ele precisa da doença. A doença faz parte dele, que é uma forma de chamar a atenção, focar, tomar consciência e fazer mudanças profundas. E aí, de repente, a doença mudou completamente o conceito que é essa tal de doença. Então, e o Grodeck ele traz ainda uma outra coisa que a hora que ele foi investigando, ele começou a perceber que por trás de toda doença, toda somatização, né, somatos é corpo, tem um conflito emocional infantil não resolvido. Aí então deu mais um nó na cabeça. E a partir disso, eu fui mergulhando e falei, bom, então a doença tem a ver com os traumas emocionais infantis. No começo foi difícil de aceitar, porque na minha razão claro. médica, Desconstruir ah, tudo isso, né? não, algumas coisas eu aceito, é um tal de aceito, concordo ou não concordo, mas o mais importante não era concordar ou não, era acordar. E é interessante que esse acordar para a realidade, tirar esses véus, me fez ver algo que eu não via, o ser humano. O ser humano dentro de mim, o ser humano dentro do doente. E mudou de uma forma profunda a forma de olhar para o doente, para a doença, para essas dinâmicas que ocorrem dentro de cada indivíduo. Para entender melhor esse universo aí dos traumas infantis, aí fui para a psicoterapia, a linha que me chamou a atenção, psicoterapia corporal. Aí fui fazer a formação internacional de bioenergética, biossíntese, biodinâmica, e aí já estudei mais um monte de outras linhas no meio dessa história para Não se compreender. para, não se para. Ah, não se para. Eu sempre falo, no Brasil tem uma coisa que fala muito assim, o Ministério da Saúde adverte. Isso é um vício. Isso aqui é um vício. Porque a hora que você. Não, você sabe do que eu estou falando, que eu sei que você também é uma, entre aspas, viciada em compreender o ser humano. Isso não tem fim. E aí, conforme eu fui entendendo mais esse ser humano, como é que dentro de famílias que tem lá uma boa intenção, tem amor, tem tudo isso, acaba gerando uma série de conflitos, de problemas, traumas. E aí comecei a ver que os traumas também não eram só ali na infância, os traumas eram de gerações anteriores. Aí comecei a ver a parte da sistêmica, e aí eu não paro e, de repente, tanta coisa foi surgindo. E aquela história, quanto mais eu descubro, mais perguntas vêm, né? Porque, mas espera aí, o que está por trás? O que está por trás? E nessa jornada de investigação, de estudo, de descobertas, eu cheguei aqui dessa forma, Uhum, uhum. atendendo gente, pessoas de tudo quanto é tipo de dores. Aí comecei a ver que doença não era só no corpo,
tinha doença também emocional, espiritual, doença física, doença nas famílias, doenças nos Uhum. sistemas, nas organizações, nas empresas. Falei, caramba, aquilo foi crescendo. Falei, mas a essência do trabalho é a mesma. Se você entender os conceitos básicos, você vai ver que é possível aplicar tudo isso em muitos campos. Uhum, E uhum. são coisas que todos nós deveríamos Deveríamos de conhecer. saber. Muito bem. Ok. Porque esse despertar da consciência traz Uhum. um poder de cura. Uhum. Fernando, é muito bonito isso que dizes, porque é tudo aquilo que alinha com toda esta Uhum. ponte que precisamos fazer. E esse é o teu percurso. E agora vou falar um pouco, porque o meu percurso foi totalmente inverso. Tu iniciaste pela medicina e eu iniciei pela É. psicologia. Eu me formei primeiro em psicologia e então eu via a mente, mas não via também a pessoa, via só processos cognitivos, comportamentais. Aliás, eu fartei-me de estudar peixes e ratos. E então, Sim. uma altura que eu sabia imenso de peixes e ratos, não quer dizer que não seja interessante alguma coisa da fisiologia ou neurofisiologia, mas eu me lembro que também me fazia falta outra parte mais de vínculo e mais afetiva, porque na faculdade de psicologia se aprendem outras muitas coisas, mas não se aprende de estar no vínculo. E me lembro que no percurso, já no final do curso de psicologia, eu estudei na Espanha, eu escolhi a parte clínica, era fascinada pela parte mental e aí fiz estágios em psiquiatria, etc. Começou-me a surpreender por que nos doentes psiquiátricos eles não tinham doenças orgânicas e por Sim. que as pessoas que ficavam doentes mental não tinham quase nada orgânico, mas as pessoas que tinham muitas questões com as emoções ficavam muito doentes e como eu também tive na minha família, meu pai teve um câncer, havia pessoas na minha família que tinham câncer, porque uns e outros não, porque uns eram mais perturbados no nível mental e outros não. E então comecei a me interessar pelo corpo, mas sem muito bem saber se realmente podia fazer as duas coisas. É como se uma parte de mim Uhum. tivesse que saber de algo e saber de algo, mas não sabia muito bem, eu era muito nova, fiquei compulsivamente consumindo cursos de naturopatia, homeopatia, osteopatia, blá blá blá, tudo isso. E como linkar, e no teu caso foi fazer o translation up, né, do corpo para a mente e Sim. para a alma, É. e o meu fazer um translation down da mente e de todos os processos para dizer, ao final de contas, a amígdala não são as aqui, a amígdala é Não. aqui dentro. Atenção. Atenção. Tem amígdala. Só que a amígdala palatina, tecido É, linfóide, é diferente de é outra amígdala coisa. cerebral que tecido nervoso, né? Mas é Mas eu me lembro, interessante isso. mas É. olha que eu estava uma vez num congresso com colegas meus psicólogos e então É. se começou a falar da amígdala e se começava a falar um pouco da teoria polivagal e então uma colega minha psicóloga, que eu estimo muito, que me dizia, falou-se muito da amígdala, como era um É. sítio em que ficava lá inserido, eventualmente ela Sim. me falou, eu tirei as amígdalas quando E era agora? nova, de repente não tem lugar para ficar, quando é que fica o trauma? E eu, nossa, a gente não Ai, sabe nada, o psicólogo e psicoterapeuta, mesmo corporal, sabe muito sim. pouco de parte orgânica, e o médico, mais mecanicista, mais alopático, Uhum. sabe muito pouco da alma, que era Exato. a psicologia era seu início, era a psicologia era Deus da alma, e depois já Uhum. abandonou. Então, há um histórico por que ficou mais cartesiano, para ter ordem nesse caos que também havia pseudo-espiritualizado, e a igreja e tudo, mas o meu percurso foi diferente do teu. O meu percurso foi fazer esse translation down e dizer, afinal de contas, o que é o sistema imunológico? Por que quando fico deprimido, também fica deprimido? Por que Uhum. as pessoas que têm doenças mentais, que claro, foram para cima, abandonaram o soma e não ficam doentes? Então encontra-se num psiquiátrico pessoas que, gripes, doenças graves, não há porque a carga não está no soma, a carga está para cima, não é? Uhum. Então, claro que há muitíssimo para navegar sobre isso, mas me lembro perfeitamente dessa frase de Hipócrates, por causa disso comprei um livro pesadíssimo que não me cabia na mala, de muito mais importante do que perceber a doença que tem a pessoa, é perceber a pessoa que tem a doença. E eu me explodia a cabeça e dizia, claro, claro, somos um todo, não é? E por isso acho tão interessante que isto é algo, como tu dizias há bocado, que deveria ser para todos. Portanto, o psicólogo e o psicoterapeuta precisam aprender muito mais de medicina, sem precisar ser médico, mas entender que precisamos Uhum. despertar para perceber que está tudo linkado e que a doença é uma possibilidade de contacto. Para mim é claríssimo que a Sim. doença é uma possibilidade de contacto, uma fala comigo, com o outro, para me amar mais, como tu dizias, para dizer alto que é que me obriga a fazer, o que é que me obriga a deixar de fazer. E para o médico, é uma possibilidade também de contato com essa parte esquecida, que parece bruxaria, que é a parte emocional, interna, transpessoal. Está tudo Uhum. linkado. Portanto, obrigada por estar na mesma sintonia que é um descanso.
não ter que explicar tudo isto. Não, É, mas é interessante, eu estava observando até a imagem do Instagram, né? Que você está aqui em cima na cabeça e eu estou na parte do corpo, né? eu te vejo ao São os contrário. dois. Ah, você está vendo ao contrário? Para mim, eu vejo você acima. Sim, sim, está certo. Estou em cima, tu está embaixo. Desculpa, está Então, certo, mas está é certo. interessante como você falou, todos nós somos buscadores, né? Buscadores do ser humano, cada um entrou por um caminho, né? Mas nós vamos mergulhando e passando por tantas etapas, de repente a gente se encontra. Eu falo sempre assim, a gente está subindo a montanha, de repente um sobe pelo lado sul, outro lado norte, lado leste, mas conforme vai indo, de repente a gente se encontra e fala, peraí, estamos buscando a mesma coisa, sim, só começamos por formas e focos diferentes, caminhos diferentes. Mas no fundo, vamos nos encontrar. Por quê? Porque a verdade é uma só, e quando cada um é dono de um pedaço da verdade, o que aconteceu no ser humano foi dividido em pedaços, e aí os pedaços ficaram. Esse pedaço é da igreja, esse pedaço é do médico, esse pedaço foi dividido em pedaços. Nós Vai somos começar a chorar já. partidos. Aí e lá atrás, se nós pegarmos as pessoas, os nossos grandes mestres lá atrás, todos eles viam essa visão integral do ser humano. Depois, com o passar do tempo, com jogos de poder, aí já é uma outra história que eu também gosto de ver isso, mas como é que a medicina, a filosofia médica foi mudando e tem a ver com jogos de poder, né? Porque o Dinheiro, Hipócrates, né? E é se dinheiro. é o poder e Hipócrates falava uma coisa assim. Ele criou a função médica e ele falava assim: a função do médico é ajudar o doente a se curar. Por quê? Porque o poder de cura está dentro do doente. E aí é interessante porque muda radicalmente, né? Então, o meu poder, meu poder de cura tem a ver comigo. Mas eu posso ajudar você a se curar porque é despertar o seu poder de cura. É como antes eram os deuses que curavam e de repente descobre que você tem essa divindade dentro de você. Você faz parte dessa natureza, que os deuses, no fundo, é na natureza. E quanto mais você se conectar, você consegue fazer isso. E aí, de repente, ficou o poder de cura, ficou nos médicos. Então, o doente perdeu o poder de se curar porque são os médicos que curam. Hoje em dia não são nem os médicos mais, são os laboratórios que têm remédios, são os que fazem milhões de exames, que enxerga tudo lá dentro. E é interessante, né? Por mais que avance a medicina, nós estamos conseguindo sobreviver por mais tempo. Só que a quantidade de doenças não para de multiplicar. Nós estamos Dá que conseguindo pensar, sobreviver né? Dá que mais, mas pensar. com uma. Você vê o que tem de doenças crônicas, né? Se fosse lá atrás, morreríamos. Que bom, a medicina até consegue segurar, mas e aprender a viver? É diferente, né? Sobreviver E o crónico dá muito dinheiro, né? Porque um doente crônico gasta imenso dinheiro, muito. então É é. só, é só ver as pessoas que estão retiradas, né, aposentadas, o quanto de dinheiro elas gastam para poder sobreviver tomando remédios. E é interessante porque a medicina, eu faço uma analogia como se fosse um carro, né? A medicina fica olhando o carro, o motor, a lataria, a suspensão, tudo isso. Só não olha o motorista, né? E esse motorista vive batendo o carro e arrebentando o carro. Mas vai lá, a medicina vai lá e conserta. Mas e o motorista que está lá dentro? E no fundo, quando você vai ver, não tem essa divisão, porque o carro e o motorista é uma coisa só. O corpo, a mente, a essência é uma coisa só. Está tudo integrado. É aquela história, você quer conhecer o ser humano na realidade? Olha para o corpo. Começa a entender as mensagens que esse corpo fala. E quantas vezes essa nossa fala verbal não tem nada a ver com realidade, né? E nós ficamos muito focados naquilo que se fala. Mas o corpo fala. Não é à toa que você também foi buscar o corpo, porque o corpo é uma, eu vou dizer assim, tem uma quantidade de informações, é uma fonte de informações absurdas sobre a realidade desse indivíduo, sobre a história de vida que ele teve, sobre os padrões de comportamento que ele desenvolveu, sobre os problemas que ele ainda precisa tratar. Está escrito lá. Se você conseguir enxergar, fica muito fácil de fazer um diagnóstico rápido e preciso. Uhum. E aí você vai e sabe o que precisa ser feito. Se não, como a medicina, hoje em dia a medicina tem tantos exames e tantos remédios, mas o mundo está cada vez mais doente.
não para de aparecer doença. E como Hipócrates falou, se você tirar a doença, aparece outra. E parece que o ser humano, parece não, o ser humano é o animal que mais doença tem e não para de crescer É, esse número de doenças. é uma curiosidade, uma dúvida, então por que que deveríamos estar já em outro momento, não é? Sim. E eu acho muito bom quando estás a dizer tudo isso. Isso há bocado falavas de o paciente, ou seja, o Deus ficou a dizer aquele que supostamente nos dominava, agora passou para o médico, agora são as farmacêuticas. E, de fato, a possibilidade de entender tudo isto muito mais profundamente, como estás a trazer, é a possibilidade da pessoa nem sequer ser um ou outro, ser coautor, junto com o outro, fazer uma Exato. parceria com o terapeuta, Exato. com o médico. Então, todos temos o poder de ver É. e de ver a possibilidade da consciência saber e dizer: eu sei porque fiquei doente, porque habitualmente a pessoa, em Uhum. estado de presença, sabe porque ficou doente. Após o divórcio, após o trauma, após É. deixar de cuidar-se, a gente em algum lugar tem um conhecimento que precisamos despertar. A pessoa sabe. E sabe também o que precisa largar, mas dá medo. Então, todo esse despertar, todo esse adormecimento, toda essa linguagem de doença, é fantástico essa informação absurda que tu dizias. Quanta informação há no corpo. A mente mente, mas o corpo não mente, não é? Não mente. Se você souber ler, fala assim, é como ter uma alfabetização corporal. A hora que você consegue compreender como esse corpo expressa, fala, revela. Gente, tem pessoas que ainda ficam nesse blá 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 aqui. Falei, ok, quantas vezes eu vou observar aquilo que fala está coerente com a fala do corpo, né? E quando fala essa dinâmica de cura que você colocou, eu lembrei de mais uma coisa de Hipócrates. É impressionante como é que Hipócrates, sem raio-x, ressonância, sem ultrassom, sem nada, tinha uma capacidade absurda de compreender o ser humano. É Ele incrível. falava uma outra coisa que era assim: antes de tentar ajudar alguém a se curar, pergunte a ele se ele está disposto a abrir mão daquilo que o fez adoecer. Exatamente. Uau, Porque isso se ele não abrir mão do que o fez adoecer, ele vai continuar é, doente. Então, você foi falando de algo que eu vou te dizer, é um sonho meu. Espero, não sei se eu vou ainda conseguir ver isso, mas eu espero e tenho a sensação que isso vai para esse caminho, né? Que é, de repente, a medicina não é só de fora para dentro, né? É a medicina de fora para dentro e de dentro para fora. Então, trabalhar junto o ser humano, a essência desse ser humano, junto com a equipe médica, os dois trabalhando juntos é. para encontrar uma cura maior. Só que é interessante, para isso precisa ter humildade, né? Porque eu, como médico aqui tradicional, eu tenho o poder de te curar, eu sou o poderoso, E o você não ego e o tem. narcisismo e tudo que isso envolve Aí é o desse inferno. poder. É, Aí é o inferno. Agora, quando vem humildade, é interessante, né? Porque eu vi uma vez falando assim que médicos em grego quer dizer humilde. Eu não sei se isso é verdade, mas é interessante, né? Porque, no fundo, para você ser esse profissional, você tem que ter uma humildade. Tanto é que tem um símbolo antigo que eu até usava muito, nem sabia direito o que que era. Quando você vai fazer uma receita, né? Você faz um R com uma perna mais comprida e você uhum. faz um traço nesse R. E sabe o que significa isso? É assim, eu receito sob a vigilância de algo maior para ajudar esse indivíduo a se curar. Veja, mas tem algo maior do que eu. Eu não Então, quando sabia. todo médico, quando colocava Incrível. esse símbolo, era saber que ele não era o poderoso, tinha algo Ah, maior acima dele. uau, que lindo, Isso aí tem a não ver com o sabia. símbolo de Horus. Eu adoro essas coisas de Não, eu simbologia. adoro, porque é E mesmo a essa raiz, né? Claro. é. E aí é interessante que aí mostrava que todo médico que estava lá, ele de novo não era o poderoso, ele também era um mensageiro. Como a doença é um mensageiro, o médico também. E levar Ah, essa mensagem para o cliente e ajudar o cliente a ouvir essa mensagem e fazer mudanças profundas. Então, esse símbolo que foi falando também, isso me lembrou dessa história. E uau. como resgatar tudo isso, essa integração, essa humildade, poder ver esse ser que está na minha frente, que problemas que ele carrega, que amarras ele ainda tem, que precisa se libertar. E se ele não souber se libertar por dentro, o corpo vai mostrar os problemas que ele carrega.
Claro. E uma coisa que eu vi, eu coloco assim, a doença tem duas funções, tem uma função importante, tem várias funções, mas uma das funções da doença é impedir que nós vamos para a loucura ou para a morte. Que no fundo são duas desconexões, como você Sim, falou. sim. Desconectar a mente, vai para a loucura. E aí não adoece, porque o corpo nem existe mais, né? Desconectou. Ou então você desconecta o corpo, que aí você morreu. Uhum. E aí, se morreu, pronto, já não tem mais problemas, entre aspas, não sei o que tem depois da morte, aí também não sei, isso aí eu vou descobrir quando morrer. Tem muitas conjecturas, mas eu não tenho certeza absolutamente nada, acho que ninguém tem. Mas a doença serve exatamente para isso. A doença serve para parar a forma doentia de viver. E nós queremos parar a doença, mas a doença é que quer nos parar, porque o nosso jeito de viver não está bom. E o Exatamente. duro é a gente. Porque se não deixar morrer aquilo que me faz mal, quem morre sou eu. Sim, 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 sim. E Por essa isso era. sabedoria é É, impressionante e importante para descobrir o que está acontecendo aqui. É, é muito fascinante, eu sou fascinada mesmo por estes temas, porque de facto, consoante se vão atendendo os pacientes, e tu também fazes muito isso, e eu vou atendendo clientes, pacientes, eu tenho ainda dificuldade em chamar paciente, cliente, ando nesta, já Eu não chamo desde de o princípio. paciente, sabe por quê? Eu vou te dizer o porquê que eu não chamo de paciente. É em homenagem a Hipócrates, porque Hipócrates fala que o indivíduo tem que ser ativo na sua cura. O paciente ele fica passivo É. e o poder fica para o outro. Uhum, Então, eu não gosto de chamar o paciente de paciente, ele precisa de paciência, mas ele precisa ter atividade. Senão claro, ele fica só passivo. E assim, se resolveu, ótimo, o médico, o profissional não fez mais que obrigação. Se não resolveu, a culpa é desses profissionais que não sabem cuidar de mim. uhum, Então, ele tem que participar desse trabalho. Então, claro, meu sonho é que na medicina lá na frente seja um trabalho conjunto, tanto do profissional da saúde, os profissionais da saúde, junto com o cliente. uhum, E pegar uhum, essas duas forças direcionadas para o mesmo objetivo. Não é sem empurrar dúvida. para um e você vir aqui, você resolve o meu problema, me dá uns remédios que acaba com tudo de uma vez por todas, e se você não me der o remédio mágico, a culpa é sua, você não presta, eu vou para outra. Quer Uhum, dizer, eu chego e coloco a minha responsabilidade sobre a minha vida e meu bem-estar na mão do outro, né? claro, claro, Mas sim, eu sim, sim. posso ter o poder de dizer que a culpa é do outro, né? Você Mas entendeu que a isso, culpa é do outro? e isso me leva a pensar a tudo isto que é o mais difícil é a gente se conhecer a verdade e ser verdadeiro com o mesmo, porque é muito mais fácil criticar os outros e o mundo e me É. desresponsabilizar. Então, é uma forma de despertar de consciência nisto que nós estamos aqui a dialogar, a Uhum. possibilidade de termos a coragem de sermos coautores, participativos, ativos do processo, sermos curiosos e nem me tirar o poder, nem dar o poder a outros, sino fazer toda esta. E é curioso que tudo isto, como tu dizias, Hipócrates, com supostamente muitos menos meios do que nós, sabia tanto, porque a gente precisa recuperar a observação honesta de nós, da natureza, que ela nos explica e nos devolve muitíssimo conhecimento. A gente, quando fica demasiado enganchado na técnica, há técnicas maravilhosas, o mundo Uhum. evoluiu muito, mas a gente precisa fazer uma boa gestão entre o dentro e o fora, não é? Entre estar comigo e estar com o outro. E esse verdadeiro contacto com aquilo que realmente me é importante é a possibilidade de olhar para dentro e abandonar aquilo que eventualmente está sendo tóxico. E como é que os vínculos e como é que a segurança não é tanto naquilo que faço, nem sino a forma como me relaciono. Primeiro Uhum. comigo e depois com os meus que me são mais importantes. Há pouco tempo, revi, acho que falamos em algum momento tu e eu, dos estudos que estão sendo agora publicados da Universidade de Harvard sobre a felicidade, quase 80 anos depois, começam a publicar os resultados de que faz que as pessoas sejam mais felizes, consequentemente mais saudáveis e tenham um Uhum. melhor contacto, uma vez que o sistema imunológico, o endócrino e o sistema nervoso está tudo linkado, eles chamam os fofoqueiros do nosso corpo. O endócrino, o sistema nervoso e o sistema imunológico estão sempre fofocando, Estão é bom que todos fofoquem lá. bem, fofocando. E então, nesse estudo, a conclusão de quase 80 anos depois de estudar por que as pessoas são mais felizes e com essa resposta então estão melhor com a vida, etc. E não é as que têm mais dinheiro, nem mais coisas que nos dão segurança, nem vivem em sítios mais bonitos. A conclusão que eles chegaram é que o que faz que as pessoas sejam mais felizes, independentemente da classe social e do que façam, e da profissão e da realização, é
o número de relações significativas e duradouras que constroem ao longo da vida. O me Exato. sentir amado, amar, ter a experiência humana de sentir que estou esperado, com saudades, que faço a diferença, que sou testemunho e sou testemunhado pelos outros, faz por completo a diferença. Por isso a loucura, a paranoia, a solidão, o ser esquecido, o rejeitado, são os traumas de base piores que o ser humano pode ter. E adoece se eu não cuido, não é? A infância, tudo isso que tu falaste. Mas o que na realidade, tudo vira em torno da relação. E É. por isso, aprender a dialogar conosco, relação comigo, com o outro, é o que vai determinar o meu grau de saudabilidade. Claro que a gente virou muito complexo, porque há uma complexidade no ser humano que nos retira o contato com a natureza, isso que tu trazias, o contato com o verdadeiro vínculo. E a doença, para mim, está claríssimo, como para ti, que é uma forma de auto e de olhar e dizer, agora que deixo de andar, de comer, de poder fazer coisas que eu fazia, eu tenho um tempo maravilhoso de pausa, e nesse vazio, nessa pausa fértil, eu tenho a possibilidade, poderia fazer ou não, e arranjar outra doença, mas tenho a possibilidade de parar e dizer, uau, que idioma é este? Que coisa é esta? Para ver o que é que eu tenho que fazer na minha vida. Há uns autores alemães que escreveram a doença como caminho, um alemão que era um médico e um enfermeiro, que uma das coisas, que eu gosto muito deles, mas uma das coisas que mais gostei quando comecei a ler sobre estes temas, eu comecei nos temas mais da psicossomática há uns 22 anos, e dizia muito importante perguntar à pessoa quando está doente, além de começar o processo, é o que a doença lhe obriga a fazer e o que a doença lhe obriga a deixar de fazer. A partir daí, a gente vai. Portanto, eu acho tão importante isto que nós estamos a fazer, e outros colegas felizmente também estão fazendo, mas nós aqui para fazer este translation up, translation down, e abrir essa consciência, esse despertar, e fazer por amor, porque eu acho que a gente tem que deixar algo feito. A gente vai morrer, não sei se vamos para outro planeta, para encarnar em Onde uma vai? águia, em outra pessoa, não sei, eu também, quanto mais estudos, não sei, acho que sim, espero que sim, quero que sim, que haya qualquer coisa, mas até lá eu vou fazer o melhor que possa para sentir que meu coração está feliz fazendo algo, mas de facto a gente pode viver muito melhor, e a doença crónica ou viver até muito tarde cheio de dores não acho que seja muito simpático, e acho que podemos pulsar e sobretudo divertir-nos e sermos mais felizes nesta experiência de vida. Portanto, acho que é importantíssimo este link e este perguntar-nos, ao final de contas, como posso cuidar de mim, porque um ato de amor não é uma coisa chata, não é uma coisa que eu tenho que deixar de comer isto, fazer aquilo, sino vê-lo como uma abertura a um contacto mais sadio, não sei se diz sadio em português, mas saudável, Mais saudável, é. comigo e com o outro, e isso me dá uma leveza, um contacto muito maior com o que é o mistério da vida, não é? Deixar que tanto a natureza como o mistério da vida se expresse, e então se abre a intuição, se abre a percepção extrasensorial, se abre o conhecimento e a sabedoria, só pelo facto de eu perceber um pouco melhor que meu corpo fala comigo, que as coisas não são contra mim, sino que eu todo o tempo posso melhorar um pouco mais, até mesmo as dores que eu tenho. Quantas e quantas pessoas eu tenho acompanhado em que o processo da medicina da dor, que é é toda uma área da medicina, né? O limiar da dor e a forma como as pessoas lidam com a dor pode determinar por completo o nível de consciência e de autocuidado que a pessoa tem de amor. A mesma dor, a mesma doença que pode não ir embora porque está crónica, porque está instalada, a própria pessoa, só pelo facto de ter uma consciência mais ampliada e amorosa, o limiar da dor e o contato com a dor e o incômodo pode baixar imenso. Uhum. A redução da medicação, portanto, não é só a ganhar a saúde, é mesmo uma relação diferente com mesmo aquilo que já me está acontecendo. Temos que ter alguma doença, o corpo ainda é imperfeito, nós somos para além do perfeito, portanto, que bom que a gente está podendo, pelo menos, despertar um pouquinho para É. isto, né? Eu queria até, você foi falando e me lembrou algo. Eu tenho uma experiência muito grande que tem muitos clientes que me procuram quando estão morrendo. E é interessante trabalhar Ui, com muito. com esses clientes nesse período da morte, né? E muitos clientes que sofrem demais, sofrem muito,
e não conseguem morrer. Por incrível que pareça, às vezes morrer não é tão fácil assim. Não, não. E eu tenho vários que me procuraram, e eu lembro um que aconteceu, foi durante a pandemia, eu atendi via online, era uma mulher de 35, 36 anos por aí, com um câncer raro de intestino delgado, só de 2 casos, porque eu sou gastrocirurgião. Mas era um câncer raro, mas estava cheio de metástases. E o que acontecia? Ela sofria demais, sofria, mas não morria. E cada vez os remédios não faziam mais efeito. Aí o marido dela entrou em contato comigo e perguntou, ela tinha perguntado também a cliente, ela perguntou, tem como você atendê-la via online, ela internada no hospital? Eu falei, ué, tem, claro que tem. E foi interessante, esse foi um dos vários casos que eu atendi. E a questão era o que a impedia de seguir para a próxima etapa, que era a morte. E aí tem uns fenômenos de culpa, de dor profunda e de culpa, que parecia que ela tinha que ter uma punição enorme em cima de culpas que ela colocou na cabeça, que ela era culpada daquilo, não era nada disso. E o trabalho interessante de repente, olhar por outro ângulo, olhar de uma Uma forma completamente perspectiva. diferente, exato, e ver tudo aquilo que ela carregava, que no fundo foi até causadora da própria doença e tudo, mas já estava numa fase terrível. Mas a questão é que a hora que ela começou a entender tudo isso, foi algo impressionante. Aí eu soube isso depois, que depois eu atendi a sogra dela, a mãe do marido, né? E ela me contou essa história. Ela falou: olha, eu fiz o atendimento, fiquei 3 horas com ela. A gente fez um trabalho de muito profundo, porque ela estava numa situação, falou, não, eu vou com você, deixa eu mexer lá na essência, nas raízes. Ela falou, aí o que aconteceu? Assim que terminou, ela pediu para os pais irem lá. Aí ela teve uma conversa com os pais profunda, de alma, limpando um monte de problemas que nós enxergamos ali que ela estava carregando, colocando uma ordem naquilo. Aí os pais foram embora, ficaram acho que umas 2, 3 horas com ela lá. Depois ela foi falar com o marido. E aí falando com o marido, agradecendo tudo e falar o quanto ela o amava e o quanto por amor ela esperava que ele seguisse a vida dele, o destino dele, que ela seguiu dela. E aí foi fazendo uma despedida e foi interessante, disse que a hora que terminou a sessão, ela já não pediu mais remédio para dor. Claro, Ela claro. não pediu mais remédio para dor. Fez esse trabalho com os pais, fez esse com o marido, que é uma pessoa extremamente importante na vida dela, e, entre aspas, libertando, segue seu caminho, eu te amo. Segue seu caminho. Vou ficar extremamente feliz que você encontre outra pessoa, que você siga. E não teve mais remédio para dor. E à noite, ela simplesmente, sem dor, fechou os olhos e não acordou mais. E com um sorriso no rosto. E algo assim, poder aquela coisa de morrer em paz. Então a gente fala de saúde, fala de vida, fala de morte, fala de dor. E é interessante que esse aprendizado, que tanto eu como você e todos nós trabalhamos com isso, nós vamos cada vez mais compreendendo esse ser humano numa essência muito profunda. É, E eu tenho uma gratidão enorme por todos esses clientes que me ajudaram claro. também a enxergar situações e dinâmicas e como e às vezes em situações onde não tem mais o que fazer, entre aspas, mas tem muito o que fazer para Claro. ajudar essa passagem, esse novo parto, né? Que eu falo que a morte é um parto, né? É, Onde a nossa alma, nosso espírito sai do corpo e nasce para algum lugar. Esse útero aqui vai deixar essa consciência seguir por uma outra jornada que eu não sei o que é também. Se eu claro. não me engano, o próprio Lowen coloca, o Lowen não, o Bodella coloca no livro dele Correntes da Vida, uma história de dois gêmeos no útero que fica a Uhum. questão se tinha vida após o útero, né? E aí fica Sim, sim, a sim. história que é uma peça de teatro, é muito interessante É, isso. Fica, é, é. mas aqui é a vida, né? Aqui dentro do útero, e aqui está desconfortável, e agora? E Mas agora, o que é tem que vai? vida após o útero? Sim, Eu sim, sei lá, eu sei que é mais uma passagem e o claro. mais importante, né? Quando você aprende a viver,
é interessante, você descobre que a morte é só mais uma passagem também, que faz parte, como várias outras já aconteceram, e agora é mais uma aventura. E se você tiver paz dentro de você, até nesse momento, é importante você estar saudável internamente para fazer essa passagem. Então, são situações que, sinceramente, para mim, eu fico assim em êxtase em ver quanto é possível ajudar seres humanos em várias fases da vida. Várias fases. Isso, Fernando, é mesmo. Antes de nós fecharmos nos minutos últimos que nos faltam, queria, completando isto que disseste tão bonito, quanto é importante perceber que a evolução e o crescimento, o ficar de uma forma com esta consciência expandida, Sim, melhorar a nossa saúde, passa por uma profunda mudança de perspectiva perante algo. sim. Ou seja, isso não é fácil, mas quando a perspectiva, o meu óculo, a minha forma de ver um problema já não é problema, Uhum. uma dor, uma culpa, quando a minha forma de tocar aquele mesmo assunto muda por completo, acontece a transformação, a transmutação e o meu corpo vai atrás. Porque o Uhum. corpo não distingue o real do imaginário. Então, se eu É. imagino e me sinto de uma coisa, o meu corpo vai atrás. Então, tudo isso que estás a partilhar e que eu concordo totalmente, acho que é maravilhoso. Até parece mágico, sem ser É. mágico, é mágico, e a possibilidade de nós podermos fazer este trabalho e levar para as pessoas me enche de alegria. Portanto, muito obrigada, Fernando, por este nosso, como diz no Brasil, papo fantástico, conversa Foi mesmo, uma ótima. delícia, uma delícia. Como é bom a gente conversar com semelhantes, né? Ah, Somos iguais e diferentes, somos semelhantes. E sim, essa riqueza que nós temos, essa compartilhar esse conhecimento, eu aprendo, você aprende, quem nos assiste também aprende. claro, E claro. isso é maravilhoso no ser humano, na relação, no conhecimento, na troca, na humildade, não quem é mais ou quem é menos, não existe isso. Somos É, todos buscadores, e todos. quanto mais a gente multiplicar esse conhecimento, eu tenho uma sensação, uma forte crença que a humanidade vai ficar mais saudável. Ah, Isso sim, tudo precisa ser resgatado e precisa ser multiplicado. Então, tenho isso. um prazer enorme em estar aqui com você, em compartilhar tudo isso, encontrar um semelhante aqui, e nesses semelhantes vamos nos agregando, vão agregando valor, compartilhando e focar na mesma direção, né? Levar tudo isso aqui mais para frente e atingir muitas outras pessoas com isso. Isso. Tanto profissionais como pessoas que Procurem precisam desse, ajuda, sim, que sim, sim. procurem ajuda, que encontrem profissionais capazes de ajudar também, que saibam o que precisa ser feito. Então, essa é uma jornada que eu tenho como uma missão, sei que você também está nessa mesma jornada, e é uma delícia isso. E como é gostoso esse encontro, né? Porque para mim, quando esse encontro tem algo assim, não estou sozinho, É isso. não é para estar sozinho, e muito pelo contrário, é para ter muito mais gente olhando por esse caminho e colocando energia nessa direção. E é um prazer enorme fazer parte da sua instituição aqui, de poder levar esse conhecimento e agregar mais valor ainda a algo maravilhoso que você criou aqui. Muito bom, Fernando. Muito obrigada. É isso que nós queremos e desfrutar com isso e ajudando. E, portanto, mais uma vez, obrigada por este encontro fantástico. E a todos eles que nos estão ouvindo agora, obrigada por estarem presentes. Aos que nos estão ouvindo agora ao vivo e aqueles que nos vão ouvir e Uhum. nos vão acompanhar depois no YouTube, no Facebook, no Instagram, depois que vai ficar gravado. Fazer um chamamento para, por favor, cuidem-se, por favor, olhem para estes temas com seriedade. Estamos a falar da nossa vida. Isto não é só vender um curso, dizer venham cá, temos a panaceia. Isto é mesmo Uhum. sério. Estamos a falar das nossas vidas e de como podemos realmente sermos amorosos conosco e com os outros. A vida passa. E se nos cuidamos e abrimos a consciência, podemos ter uma vida muito mais plena, muito mais feliz e podemos também mais facilmente contaminar aos outros amorosamente de coisas boas. É, Portanto, que sejamos uma contaminação saudável de outras coisas boas. eu chamei isso uma época de sandemia. É uma Hum, epidemia do ai, que saudável, uma bom! Adoro, sandemia, adoro, tá? adoro, adoro, Então, adoro. vamos Pandemia. promover uma sandemia, né? É Sandemia, eu uma vou ficar com pandemia isso. de doença, mas essa sandemia é algo ativo que a gente Ativo, precisa sim, sandemia. inocular esse Ata- entre aspas,
Pandemia acho ótimo. É, Acho que está certo. Sandemia. Muito bem. Vai ficar, eu vou ficar com essa. Então, Opa, compartilhe, vou. vamos aplicar. Então, vamos ficar aqui a colocar todos os nossos contactos para que vocês possam contactar a nossa escola clínica e possam ser acompanhados também a nível clínico, a nível psicoterapêutico, também a nível médico. Em breve também teremos também a Clínica da Mulher. Temos muitas coisas que podemos, eu acho, nos compartilhar, além daqueles profissionais que queiram aprender em cursos médios, curtos e o longo, aquilo que nós temos para oferecer, porque acho que é importante sermos sérios e cuidarmos. Portanto, muito obrigada a todos, muito obrigada a ti, Fernando, um abraço enorme, até muito breve presencialmente, um prazer como sempre, e até daqui a muito pouco tempo que voltaremos a fazer Exato. vídeos. Tá bem? Será o Então, até já. maior prazer. Será o maior prazer. Agradeço a todo mundo que também está aqui. Eu falando isso, eu estou vendo aqui, tem o meu livro aqui, ó, que eu Isso, lancei aqui. Tem em Portugal também, né? Foi feito pela Mahatma aqui também, tá? tem muitos Então, livros esse do Fernando. aqui Esse é é, um dos últimos, mas um encontrando dos, até um dos. As muito mensagens bom. ocultas das doenças, tá? Isso. Venham para cá, estou falando, venham para cá nesse lugar que a gente se encontra aqui, de poder encontrar o ser humano e ajudar o ser humano a ficar saudável. Eu vou dizer, isso tem um valor enorme, não tem preço, mas tem um valor absurdo. E, sinceramente, isso é uma missão da minha vida, sei que é uma missão para a sua. E, olha, faz muito sentido. E, como disse, o primeiro doente a ser curado ou ser cuidado é o próprio profissional. Então, quando a gente Isso. trabalha nisso, no fundo, nós também estamos encontrando um caminho de cura para nós mesmos. É, E é. isso é muito bom. Muito bem. Ok. Então, pronto. Até a breve. Muito obrigada. Até, Até. até. Até já. Tchau, Cuida-se Maria. muito. Tchau para todo Tchau. mundo que assistiu aqui. Adeus. Obrigada, Fernanda. Tchau, tchau a todos. Obrigada. Tchau.